Vai receber o galardão. Alberto Oliveira Pinto, que é natural da capital angolana, conversou com o jornalista Zito Pereira sobre a sua obra literária, a apresentação dela no seu país natal e o fascínio do autor pela sorte e desdita de José Policarpo de Azevedo, um dos presumíveis autores do atentado contra Dom José I. Eu vou lançar A Sorte e a Desdita de José Policarpo e o meu primeiro livro, que publiquei, Eu à Sombra da Figueira da Índia. Justamente é o primeiro e o último livro publicado ou não? É o primeiro e o penúltimo. E o último? Ainda há um outro que esse é juvenil, embora também apareça a personagem do José Policarpo, que é As Filhas do Olho de Vidro. Mas eu vou fazer um lançamento na União de Escritores Angolanos, a convite do meu amigo Jacques dos Santos. E de passagem quis passar aqui pela África do Sul, que era um país que hoje se fala desde há tantos anos e queria conhecer. Mas esta ida até Angola, até Luanda, tem outro significado, parece-me. É só o lançamento dos livros? Não, evidente, não. Ir a Luanda é ir à minha terra. Exato. Eu estive lá o ano passado, depois de mais de 20 anos afastado de Luanda, de Angola, e agora vou lá voltar e vou estar um pouco mais de tempo. O facto de ter nascido em Angola, saiu de Angola muito novo? Eu saí ainda criança. Ainda criança. Sim, Portanto, quer dizer, Angola não tem influência nas suas obras, não tem? Teve uma influência decisiva. Sim? O meu primeiro livro, A Sombra da Figueira da Índia, é todo ele passado em Luanda, no bairro onde eu vivia. E é um livro mais ou menos autobiográfico. Mas neste momento estou a escrever um outro livro que esse, enfim, já é uma abordagem diferente de Angola. Quer dizer, já não é uma Angola vista com os olhos de quem era criança quando lá viveu. Além disso, o facto de ter vivido em Angola e de ter aprendido a ser gente em Angola teve sempre alguma influência, acho que foi uma influência significativa nos livros que eu escrevi. Mesmo no José Policarpo existe uma comunidade que se passa no século XVIII, a Sorte e a Desdita de José Policarpo passa-se na Lisboa do século XVIII, mas aparece uma comunidade africana, um mundo mais ou menos mestiço, que assistiu em Lisboa no século XVIII e que se está hoje a assistir novamente. O que é que fez voltar para o José Policarpo de Azevedo, que foi um indivíduo que viveu ali por meados do século XVIII, não é verdade? Sim, sim. Na altura em que Dom José foi assassinado, portanto ele está ligado, aliás... Não, houve a tentativa. Foi a tentativa, aliás, de assassinato, exatamente. O que é que o fez atrair para esse assunto? Bom, justamente, desde logo, toda uma áurea de mistério que foi levantada à volta do José Policarpo, logo no próprio século XVIII. O que o atraiu foi a tentativa de assassinato de Dom José ou foi o José Policarpo? Foi o José Policarpo, o facto de nunca ninguém ter sabido para onde ele fugiu. Ter existido uma série de lendas, uma série de boatos, ou de mujimbos, como se diz em Angola, acerca de para onde ele teria ido. Contaram-se histórias tremendas acerca desse homem, acerca dessa figura. Chegou-se a dizer que ele foi para o Peru, para a América do Sul, que foi pirata, que foi tudo. Até que o Camilo Castelo Branco, a certa altura, num escrito que não é de ficção, portanto o Camilo não chegou a fazer nenhum romance sobre o tema, mas num escrito que não é de ficção, o Camilo Castelo Branco, a certa altura, disse que conheceu um rapaz, seu colega em Coimbra, que seria neto do José Policarpo e que viria atrás dos montes. E, portanto, o José Policarpo teria, segundo o Camilo, fugido para trás dos montes, para a Serra do Marão, e eu achei curioso isso e resolvi inventar um romance especular romancear essa... O José Policarpo de Azevedo, que aparecem em duas obras suas, não é? A Sorte e a Desdita do José Policarpo. E As Filhas do Olho de Vidro. Bom, nas Filhas do... Isso foi porque a própria figura do José Policarpo é uma figura, para mim, a certa altura, durante os 2 ou 3 anos em que estive a trabalhar nesse livro, foi uma figura tão abrangente, tão ampla, que eu me apercebi no meu romance que o romance não dava para tratar toda a vida daquele homem. E faltou uma fase da vida dele, ou seja, a infância e a adolescência dele. Eu acho giro... E essa infância e essa adolescência é que aparece nas Filhas do Olho de Vidro. Ele é um jovem. Eu insisto nisto porque acho muito engraçado uma pessoa ter nascido em Angola e de repente cruzar-se com o José Policarpo de Azevedo. Quando é que se cruzou com ele? Quando é que ele apareceu na sua vida? Foi quando estudava, quando era estudante? Não, já há cerca de uns 5 anos. Justamente naquela altura estava a publicar os meus primeiros livros. Foi mais no início da década de 90, coincidiu com a publicação de um livro meu que já estava escrito, a tal Figueira da Índia, que ainda há pouco falei, e de outros. E por essa ocasião li casualmente o tal texto do Camilo Castelo Branco e achei que aquilo pedia romance. E a sua profissão agora é escritor? Assim, a advocacia ficou de parte? Sim, desde há uns anos que eu suspendi a minha atividade como advogado e agora, além de escrever, faço outras atividades que se relacionam, que decorrem daí. Como, por exemplo, animação cultural em escolas, em Lisboa, e dou aulas de criatividade literária aos estudantes, quer aos estudantes do
do liceu, portanto, das escolas secundárias, quer aos da escola primária, que é um desafio interessantíssimo, muito difícil de dar a criatividade literária Sim. para crianças de Acha 9, 10 anos. que se continua a ler muito? Eu acho que, infelizmente, eu falo de uma realidade portuguesa. Em Portugal, Exato. acho que as pessoas leem cada vez menos, Cada vez menos. infelizmente. E o que é que elas gostariam? O que é que ainda leem? Serão os romances? Não sei responder bem a essa pergunta. O que eu lhe posso dizer é que acho que o problema da falta de leitura, a meu ver, não se deve ao facto de haver outros veículos. Há pessoas que dizem que as pessoas leem pouco porque há muita televisão. Mas eu discordo desse ponto de vista. Eu gosto muito da televisão, acho que a televisão é E continua a ler muito? Eu continuo a ler E a muito. escrever? Eu acho que o problema é um problema de ritmo de vida das pessoas. As pessoas têm cada vez uma tempo, vida não é? mais acelerada e não têm tempo, sobretudo não têm tempo psicológico, mais talvez do que o tempo físico. Entretanto, o que é que está na secretária? A Bem, escrever? eu estou agora a escrever um livro, também é um tema, digamos, histórico, entre aspas, portanto, passado, desta vez não é no século XVIII, é no século XV, passado na ilha de Luanda, pouco antes, às vésperas da chegada dos portugueses à ilha de Luanda. Como sabe, foi, excetuando o Congo, a ilha de Luanda foi o primeiro local de Angola a ser pisado pelos portugueses. E a ilha de Luanda tem um povo que é um povo muito curioso, chamado Zachi Luanda ou Mushi Luanda, os pescadores da ilha de Luanda, que é um povo que ainda hoje não se sabe ao certo exatamente qual a origem deles. São uma mistura do Kikongo com o Kimbundo, e são um povo muito específico, ainda hoje, quase no século XXI, tem uma especificidade, tem determinadas especificidades que os tornam diferentes dos demais povos de Angola. Estou a escrever um romance passado na ilha de Luanda.